um minutinho aqui. Bom, tá gravando já, vamos começar, né? À medida que o pessoal for chegando, e o Diego já vai estar apresentando. Primeiramente, agradecer muito a presença do Diego aqui. É uma honra e orgulho ter o Diego aqui, nosso egresso, sempre parceiro, sempre nos ajudando, sempre contribuindo muito, principalmente com a área ambiental, mas de uma forma mais geral, com a área da engenharia, né? Eu vou apresentar um pouquinho do Diego para vocês, né? Já contei, ele é nosso egresso. Então, ele teve a graduação em engenharia ambiental aqui pelo Unifem, fez pós-graduação em engenharia do saneamento ambiental pela Uniaselv, mestrando em tecnologias de controle ambiental pela Universidade Europeia del Atlântico, não sei se fala assim, né? Chiquérrimo, Uniatlântico, participante do grupo de estudos GT8 e GT11 da BNT para atualização das NBRs em saneamento. Ele é sócio proprietário da empresa Girassol Meio Ambiente e Saneamento. E, resumindo todo esse currículo do Diego, que não é pouco, né? Isso é o básico dele. Nós temos aqui, juntando a capacidade, 18 anos de atuação na área de saneamento e tratamento de efluentes. Então, uma pessoa super capacitada para falar um pouquinho para a gente desse setor, que entra aí na área da engenharia ambiental, na área de gestão, na área de engenharia civil, na área elétrica, com os princípios de tecnologia atuais, com automação, ele vai falar para vocês. Se eu estiver falando bobagem, você me corrige, Diego. E assim, é uma honra saber que o Diego hoje está ali no processo de correção das normas da BNT, né, um representante, um egresso do Unifem ali, é uma honra muito grande. Então, eu vou passar a palavra para o Diego, vou dar só algumas orientações, que vocês, a maioria já está ciente, deixar o microfone fechado, câmera fechada, para que vocês tenham horas acadêmicas, registrem nome completo e matrícula, tá? Para a gente conseguir pegar e repassar as horas acadêmicas para vocês. E as perguntas, vocês podem ir fazendo à medida que o Diego for apresentando, as dúvidas que surgirem, vocês apresentam ali no chat, a gente vai compilando, no final, a gente repassa as perguntas para o Diego, ok? Diego, a palavra é sua, tá? Vamos lá. Muito obrigada. Primeiramente, eu também vou desejar boa noite a todos. Não estou acostumado com a situação de live, chat, mas vou tentar, assim, passar o que eu tenho, assim, a passar para vocês da melhor maneira possível. Queria agradecer o convite da Janine, o convite da Unifem, a minha faculdade formadora, a minha graduação, onde iniciou-se toda essa parte minha na área de saneamento, né? Tanto com a Janine, com o professor Fernando, com tantos outros que passaram junto com a gente lá, o Pedro Heller, pessoas que trouxeram bastante conhecimento para a minha formação de engenharia e na parte de saneamento. Como a Janine falou, hoje eu estou na área há 18 anos, né? Já conheci bastante realidades do nosso Brasil, através das empresas que eu prestei serviço, como hoje presto pela Girassol, sou sócio proprietário da Girassol, mas a Saluta,
que temos aqui até o proprietário participando, quero agradecer a presença dele. Pessoas que sempre trouxeram, abriram um leque de mercado para que eu pudesse aprender. O que eu vou falar hoje é um assunto bem atual, voltado a uma nova lei. Eu vou tentar, assim, compilar, falar sobre essa nova lei, essa situação da nova lei, o novo marco legal, e o cenário existente antes desse marco ser aprovado. Eu vou tentar repassar isso para vocês, assim, bem rapidamente, porque é uma lei bem extensa, tem bastante coisas a serem discutidas, ainda existem coisas que não foram sancionadas pelo presidente, elas foram retiradas da lei e ainda vão entrar em discussão no Congresso, mas, no apanhado geral, o que essa lei vai trazer de benefício, o que essa nova lei, porque é uma atualização do marco antigo, né, vai trazer para o Brasil. Todos nós sabemos que a situação de saneamento do Brasil hoje se não for o pior, é uma das piores serviços públicos prestados por nossos comandantes. A gente sabe que o saneamento ele praticamente é inexistente nas regiões norte e nordeste do Brasil. Eu evidenciei isso de várias formas e evidencio assim constantemente. E vou tentar assim mostrar o que pode melhorar. Queria agradecer antecipadamente, antes que eu me esqueça, a Marina, nossa colaboradora aqui da Girassol, que me ajudou a fazer essa apresentação e que me deu esse feedback de oportunidades a fazer uma apresentação junto comigo. Queria agradecer ela também. Vamos lá, vamos abrir a apresentação e falar um pouquinho para vocês. Como falei, aqui a gente vai falar sobre o cenário do saneamento e o novo marco legal. Minhas apresentações já foram feitas com toda a honra pela professora Janine, agradeço muito. E ela sabe que ela é participante desse meu currículo de grande valia. Como a gente falou, o Plano Nacional de Saneamento, o PLANSAB, que teoricamente iniciou, assim, a gente está falando uma coisa mais atual, a situação do saneamento, um plano nacional básico de saneamento no Brasil, onde, em 2014, a gente pode falar que teve o PROSAB, uma coisa bem mais antiga, que os grandes nomes do saneamento no Brasil iniciaram junto com o governo, isso na década de 90. Mas o mais atual que a gente tinha era o PLANSAB. Foi um plano integrado de saneamento, onde teríamos metas de 20 anos aí para a parte de abastecimento, esgotamento sanitário, manejo de resíduos e drenagem pluvial. A meta inicial era 2033. Mas o PLANSAB não andou. E principalmente eu, como acho que a Janine até não citou, eu trabalhei na Companhia de Saneamento de Minas Gerais durante 10 anos. E vi a parte de saneamento. Como informação colocada aí, a Confederação Nacional das Indústrias, ela revela que os prestadores de serviço na área de saneamento privado são apenas 5% de um total que a gente tem hoje. Os outros 95%, então, são públicos. Eu não sou nem contra o público, nem contra o privado, mas a gente viu nesses anos, desde o PROSAB, PLANSAB, que algumas coisas o público falhou. E é o que eu vou falar sobre essa situação do privado. No ritmo atual de investimentos, a universalização dos serviços só seria atingida apenas em 2052, quase 20 anos após a proposta do PLANSAB. A gente tem aqui alguns indicadores falando sobre as metas do Plano Nacional de Saneamento, que é tratamento de água em 99%, hoje a gente está com 83%, e o grande déficit que existe aí da parte de água no norte e nordeste. Atendimento com redes de esgoto, isso aí a gente está falando só rede de esgoto, não tratamento, seria 92%, hoje a gente só tem 55%.
são números atuais. Sobre a parte de tratamento, aí a rede, a gente já está falando sobre rede e deslocamento desse efluente para uma estação de tratamento. Seriam na faixa aí de 86%, hoje a gente tem 43%. Então, mais da metade das casas do Brasil não tem tratamento de esgoto. É um absurdo. E as perdas com a distribuição de água potável, ela hoje está na casa de 37%. É absurdo. E é um fato que a gente pode citar. A gente tem aqui na região, não na região metropolitana, mas uma cidade histórica, que a gente fez um trabalho aqui pela Girassol. A gente tem uma situação que se produz 430 litros de água potável para ter um consumo entre 180 e 200. A gente tem uma perda aí absurda de mais de 200 litros de água potável. Então, isso é absurdo o que acontece no Brasil na área de saneamento. N fatores, redes muito antigas, investimento quase zero, os investimentos, o dinheiro que vem para o público, ele é utilizado na área de saneamento para outros fins, menos o saneamento, e a gente sabe todos os motivos. Novamente eu vou citar, não é que eu seja contra o público, é que o público não foi efetivo durante esses anos que a gente tem, desde o PROSAB, o PLANSAB desde 2014, não tem efetivação. E com isso, a gente tem aqui a tabela da maioria pública dos piores e melhores sistemas de cidades com sistemas de abastecimento e tratamento de esgoto que existe hoje no Brasil. Como a gente pode ver aqui, a gente tem São Paulo, Santos, né? Franca, em segundo lugar, com 100% de abastecimento de água, 99% de esgoto, e a gente vai descendo. Aí nós temos aí, na Santos a gente pode citar a Sabesp, a maior empresa de saneamento do Brasil. Maringá vem aqui para a situação da Sanepar, também é uma grande empresa. Dentro dessas grandes empresas de saneamento público, a Sanepar, a Sabesp e a Copasa, elas estão no topo. Uberlândia, e depois a gente só vai descendo. Podemos ver aqui que a gente tem em Caxias do Sul, sul do Brasil, uma região desenvolvida, ela está em 50º lugar. São Paulo também, São Vicente, Rio de Janeiro, muito ruim. E temos cidades aqui que tem essa Sabesp, está lá em 53º lugar. Aí vamos para a parte pior, que é um local até que a gente conhece. Eu estou prestando serviço hoje junto com a empresa Saluta, lá em Feira de Santana, Bahia, 54º. E vamos descendo, Betim, região metropolitana, Copasa, 57º. Só apenas 75% da cidade é tratada. Mas aí nós vamos para os piores, onde a gente vai no 90º. Rio de Janeiro. E a maioria que eu falei aqui é Copasa, Sanepar, só empresas públicas. Rio de Janeiro, novamente, Várzea Grande, que é uma empresa pública do município. Aí vamos para as piores do Brasil. Belém, região norte, pode ver que aqui a maioria é região norte. Belém, Manaus, e eu conheço a realidade de Belém, Manaus, Santarém, Porto Velho, Macapá e Ananindeua, no Pará. A próxima foto que eu vou mostrar nessa apresentação foi uma foto tirada por mim em Ananindeua, no Pará, onde existem apenas 2% de efluente tratado. 2%. Essa é a foto de uma realidade. Eu estava prestando serviço lá, desci do veículo para tirar essa foto aqui, que eu achei absurdo. Essa é a realidade da cidade com pior tratabilidade de esgoto no Brasil. Isso que a gente pode ver na tela aqui é esgoto. Um fedor absurdo correndo no meio das crianças, dos moradores. É absurdo a realidade de Ananindeua. E nós estamos falando da região norte. E Ananindeua é a região metropolitana de Belém. Então, a gente está falando da região metropolitana de um estado rico, grande, mas com saneamento muito, muito, muito deteriorado. Investimento muito pequeno. Então, como falado, a gente tem demandas absurdas aí de situação de investimento. Hoje, Norte e Nordeste demandariam aí um investimento de quase a metade do que pretende ser investido
no novo plano de saneamento. 250 bilhões em investimento para universalizar o serviço de água. Isso está lá na fonte do Instituto Trata Brasil, que é uma ótima fonte de pesquisa. Então, nós temos uma coisa muito macro nas regiões do Norte e Nordeste. 50% da teoria de investimento seriam nessas regiões. Muito. De onde sairia dinheiro público para, em 13 anos, 2033, atingirmos as metas do Planzab, 250 bilhões. Nós passamos por uma pandemia, isso é quase utópico. Então, mais uma informação bem interessante aqui, que a gente pode falar que a meta 2033, ela desconhecia essa situação aqui do aquecimento global. E essa reportagem saiu ontem, do Instituto Trata Brasil, saiu no Globo.com. Com o aquecimento global, a gente pode ter com o desperdício, um crescimento de demanda no Brasil, pode aumentar até 80% até 2040, com a situação de água potável, água para beber, água para consumo, porque água para consumo humano, água de lavagem, banho, consumo humano, 80% de crescimento populacional, todas essas barreiras que a gente está enfrentando, principalmente agora com a pandemia, a gente tem que lavar a mão constantemente, uso com álcool, a gente tem lavar os domicílios com uma grande quantidade de água para desinfetar, cloro, então a demanda é muito elevada. Seria possível isso somente com investimento público? É meio complexo falar que sim. Então, desde 2018, vem se estudando aí o novo marco legal do saneamento. Atualização de uma lei de 2014, o Planzab. E de 2000, na verdade, né? A lei de saneamento básico, ela vem de 2000. O Planzab que veio de 2014. Então, ela é uma atualização, depois de 20 anos, dessa lei 9984. E esse novo marco legal veio para quê? Para tentar tirar esses déficits existentes enormes que existem na parte de saneamento no Brasil. Como eu falei, eu estou citando muito da área de tratamento de efluentes, tratamento de água, porque é a área de mais trabalho e de maior conhecimento. Mas o Planzab, a novo marco legal, ele vai tratar também de resíduos sólidos. Então, não vou falar muito de resíduos sólidos, não é minha área de especialização, mas os resíduos sólidos também vão ser inclusos no novo marco legal. Eu vou passar um pequeno videozinho aqui do Senado, para falar um pouquinho sobre esse novo marco legal. Acesso à água tratada e esgoto são medidas de saneamento básico que têm distribuição desigual no país. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, cerca de 90% da população tem água tratada. No Nordeste, o índice é de 74% e no Norte, 57%. O acesso à rede de esgoto é ainda pior. No Sudeste, o atendimento chega a 79% das pessoas. No Centro-Oeste, quase 53%. No Sul, 45% da população tem o serviço. Na região Nordeste, 28%. E no Norte, apenas 10,5%. A nova lei do saneamento básico, aprovada pelo Senado, é uma tentativa de garantir que toda a população tenha em casa água tratada e coleta de esgoto. Os especialistas calculam que é preciso investir pelo menos 500 bilhões de reais nos próximos anos para alcançar esse objetivo. Por isso, a lei cria condições para atrair o capital privado. A principal mudança é aumentar a concorrência no setor. Passa a ser obrigatória a abertura de licitação quando estados e municípios contratarem serviços de saneamento. O processo deve ter a participação de empresas públicas e privadas. Atualmente, 94% das cidades são atendidas por estatais e apenas 6% por empresas privadas. Os acordos já firmados com estatais podem ser renovados por mais 30 anos, desde que cumpram metas, ampliem o fornecimento de água para 99% da população e de esgoto para
pelo menos 90%. Como falado aí, um investimento de 500 bilhões, na casa dos 500 bilhões, e isso não ia rodar somente no privado. Então, o que seria esse novo marco legal, como falado aí no vídeo? É um conjunto de regras e leis que regulamentam os serviços e de setores que têm ou poderão ter agentes privados prestando serviço de utilidade pública. O principal objetivo dessa legislação é universalizar e qualificar a prestação dos serviços no setor. Não que os setores públicos das empresas públicas não sejam qualificados, mas são muito burocráticos e morosos. A gente passa muito por isso na parte de projetos, porque é muito difícil aprovar projetos, por mais que os projetos estejam corretos dentro de setores públicos. E me parece, assim, que o setor público ele tem alguns meandros difíceis de quebrar, alguns estigmas pelo setor privado. Então, isso é uma coisa que poderia ser melhorada. As normas a serem editadas deverão estimular a livre concorrência e a competitividade, além da eficiência e sustentabilidade econômica das empresas, prestadores do serviço. Isso vai muito, então, que as empresas vão ter que ter capital para poder investir, ou as empresas privadas, ou também públicas, vão ter que garantir capital para poder fazer esse investimento e garantir que em 2033 as metas progressivas sejam atingidas. Os pontos principais desse novo marco legal, e esse é um ponto bem interessante, é a criação da Agência Nacional de Regulamentação de Saneamento, a ANA. A ANA, hoje, ela já existe, só que ela não trabalha como um agente regulador. O que a gente pode falar sobre essa situação de regulamento? Em Minas Gerais, a gente possui a ASAI. A ASAI é uma agência reguladora, é a agência que regula a Copasa, os SAIs, os Serviços Autônomos de Água e Esgoto, os DAI, os Departamentos de Água e Esgoto. Existe uma regulação estadual, mas em outros estados que não possuem essa regulação, se toca a reviria. Então, essa agência ela vai criar regras de processos, de investimentos, de tratabilidade, e vai conseguir, e vai tentar, pelo menos, fiscalizar essa regra, conjuntamente com o Comitê Interministerial de Saneamento. Então, são dois gatilhos criados para tentar ter uma fiscalização, tanto no público quanto no privado, e principalmente no privado, que vai entrar, eu imagino, os especialistas, eu tenho visto várias lives, acompanhado vários especialistas, eles sabem que o privado vai ter algum subsídio, mas ele vai ter que dar subsídio a esse plano. Então, o privado vai ter que garantir esse plano a ser cumprido até 2033. Licitação com participação de empresas privadas e públicas. Hoje, não sei se a maioria do pessoal sabe, mas uma prefeitura, um conglomerado de municípios, eles podem simplesmente falar assim, eu vou fechar meus departamentos, não tem licitação, não vou fazer licitação, vem cá, Copasa. A Copasa entra, como já aconteceu, eu salvo engano, na época que a gente foi entrar na faculdade de 2007, a Copasa estava para entrar no município. Foi um lobby muito grande para a Copasa entrar no município de Sete Lagoas. Se tentou de todas as maneiras a Copasa entrar em Sete Lagoas. Mas a população teve voz ativa e não deixou isso acontecer, através dos vereadores. Mas se sabia que a Copasa poderia trazer um benefício, mas a população não deixou. Cobrança de taxas e fatores mais relevantes à situação econômica, principalmente, né, naquela época, e a situação de alguma aversão que a população tinha. E alguns vereadores tinham, mas simplesmente o prefeito foi e buscou, quero que a Copasa entre. Se não tiver nenhuma uma reunião pública que tenta
tente impedir isso, a Copasa entra, a Sabesp entra, e não tem licitação. Eu falo que a Copasa, por exemplo, na época, salvo engano, ia investir 150 milhões de reais em Sete Lagoas para tentar melhorar a parte de saneamento, distribuição de água. Falou que investir, a gente não sabe se o investimento seria esse mesmo, mas sem licitação. E isso não vai acontecer mais a partir do marco legal. Nós vamos ter a situação dos blocos de município para a aplicação da economia cruzada ou subsídio cruzado. O que isso impacta? É que os municípios, porque existem vários municípios, o Brasil é um país continental. Imaginamos que nós temos uma região boa, Juiz de Fora, Montes Claros, vamos lá. Montes Claros é uma cidade grande que tem... Acho que não tem manteiga de cacau que não tem. Alô? Esse negócio não tem como, não? Jamir, seu microfone está aberto. Vamos lá. Pode continuar, Diego. Bloco de município. O que acontece? A região de Montes Claros. O município de Montes Claros é muito rico e vai trazer lucro para uma empresa que pegar. Então, todo mundo vai querer pegar o município de Montes Claros. O problema é que as cidades circunvizinhas de Montes Claros não trazem lucro. Cidades pequenas, distância para sistemas de tratamento, investimento muito alto que não existe ainda. Mas aí entra a economia cruzada, ou subsídio cruzado. A cidade que lucra mais paga, teoricamente, os investimentos da cidade que lucram menos ou tem déficit. Então, não vai ter jeito, pelos pontos principais do marco legal, de uma empresa privada simplesmente falar, eu não quero pegar as cidades circunvizinhas. Não, ele pega em bloco. Ele vai ter que pegar isso em bloco. Existe também a situação do investimento, porque vai ser possível para as empresas privadas, mas isso é uma coisa que vai gerar discussão, está gerando discussão, porque somente para as privadas, o investimento em financiamento pela Caixa Econômica e BNDES. Esse é um ponto que, ao meu ponto de vista, eu sou contra, porque as regras devem ser iguais para quem vai participar dessa licitação. Mas é uma situação que está em discussão no Senado e na Câmara dos Deputados para criar um veto contra essa situação, porque todos os dois devem ter essa participação e essa possibilidade de financiamento e ter a situação de garantias de pagamento, porque senão nós vamos citar aí, vai acontecer igual está acontecendo com a BR-040, devolução de concessões. A Via 040 não conseguiu o financiamento no BNDES e simplesmente devolveu a concessão para o Estado, para a União. É um absurdo. Ela lucrou, fez pouquíssimos investimentos, porque já era uma rodovia, na sua maioria, aqui, principalmente na região aqui duplicada, e na região no sentido 040 Rio de Janeiro, fez pouquíssimos investimentos, criou pontos de arrecadação de dinheiro e simplesmente, eu não consegui no BNDES, estou indo embora. Um abraço para vocês, lucrei, vai embora todo mundo bobo. Isso não vai poder acontecer. Então, esse ponto tem que ser revisto. Esse é um ponto que eu concordo que tem que ser revisto. Mas, o financiamento público para pagamento que não vai ser privado, é o financiamento público para pagamento do público. Vai vir de bons olhos, porque os investimentos vão ser geridos por se a empresa privada ganhar, geridos de forma privada. E a gente sabe que o privado gere muito melhor do que o público. Isso aí é de amplo conhecimento a todos. E tem um ponto, assim, existem vários pontos, a gente poderia ficar aqui discutindo várias horas, mas o ponto, assim, que está gerando grande discussão para aqueles que defendem o público, os contratos de concessão existentes públicos não podem ser renovados por até 30 anos. O presidente vetou essa lei, porque isso fazia parte desse conjunto de leis, mas os contratos, por enquanto, não vão ter possibilidades de ser renovados por até mais 30 anos, mesmo que as empresas garantam que até em 2021 elas tenham condição de investimento para, em 2033,
atingir as metas já pré-estabelecidas. Então, é um ponto bem controverso. Eu acho que deveriam ter continuadas as concessões. O prazo é muito grande, 30 anos, mas o prazo, pelo menos, aí 15 anos para superar esses 2033, para ver como que vai acontecer, porque aí lá na frente você trabalha com uma nova concessão ou a situação de licitação, como é previsto na lei. E com a aprovação desse novo marco pelo Congresso, a Agência Nacional está negociando aí com o Ministério da Economia mais recursos para exercer as novas funções. E aonde é que vai entrar isso na engenharia? Muito. Em engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia sanitária, engenharia elétrica, engenharia de automação. Vão se abrir muitas vagas para o setor de engenharia. Porque imaginemos, o público precisa de concurso, o privado não tem essa obrigação. Então, a criação de vagas para engenharia vai ser muito elevada. Então, os investimentos em pequenos, médios e grandes obras nas áreas correlatas ao saneamento vão ser enormes. 500 bilhões devem ser investidos. Existem estudos que falam em variação de 500 a 800 bilhões de reais na área de saneamento para universalização. É muito dinheiro. É um valor muito grande a ser investido. E não existe saneamento sem engenharia. Ela não existe. Uma estação de tratamento, ela só funciona se tiver um engenheiro ambiental ou sanitarista, um engenheiro elétrico para a parte elétrica, um engenheiro civil para a construção das partes civis, e técnicos para operação, técnico de saneamento, técnico em meio ambiente. Então, isso eu estou falando do mínimo, uma estação de tratamento. Então, rede coletoras, redistribuição de água, grandes adutoras, emissários, tudo isso demanda engenharia. Demanda engenharia especializada em saneamento. A criação de novas oportunidades para engenharia de saneamento, relacionadas a empresas públicas ou privadas, em 2018 gerou 57 mil vagas diretas pelos investimentos em saneamento. 57 mil vagas da parte de engenharia, só direto nas empresas privadas e públicas. Isso a gente está falando só privado, 96,4% públicos, 6% privado. Imagina numa gama de um país universalizado na área de saneamento, o quanto de vaga para o setor de engenharia pode vir a ser criado. Eu me formei na Unifem, tenho um histórico de saneamento, gosto da situação do saneamento. Sempre incentivo aqueles que estão junto comigo a voltar seus olhos para o saneamento, porque eu não vejo como um adversário técnico, e sim como um ganhador de conhecimento junto na nossa área. Vai gerar muito conhecimento na área. Eu sempre incentivo as pessoas que trabalham junto ou que estão junto com a gente para estudar e se especializar na área de saneamento. Só um minuto que eu vou ligar o meu carregador aqui, que está desligado. Só um minutinho. Mas vamos lá, vamos continuar. A melhoria no tratamento e distribuição da qualidade da água para consumo humano. Isso aí nós temos uma água hoje que em vários locais não tem qualidade para o consumo. Abertura do mercado na área de tratamento de efluentes sanitários. Hoje a gente tem muita concessão a empresas públicas, então, ou a empresa pública pede para a empresa privada investir, isso eu falo na área de construção de novos condomínios, situações novas, ou a empresa pública contrata o serviço. Então, isso gera pouco ainda abertura do mercado. Como falei, o novo marco legal vai falar também sobre resíduos sólidos. Então, a tendência é redução dos lixões até 2025 a zero, todos transformados em aterros sanitários, ou municipais,
ou de conjuntos de municípios. Sim, vão existir várias modalidades de serviços a serem tratadas. Também podemos falar da maior probabilidade do alcance da meta do Plano Nacional de Saneamento, que foi lá de 2014, a meta de 2033, a gente ter a universalização dos efluentes, Alô, todo mundo está me escutando? Sim, normal. Sim, sim. Tá sim. É porque eu estou tendo aqui. Deixa eu só ver uma coisa, acho que o meu computador não está carregando. Um minutinho. Vamos lá. E, voltando, a maior probabilidade do alcance da meta. Os benefícios desse alcance. Também eu não posso deixar, além de falar da área de engenharia, eu não posso deixar de falar dos benefícios que o ser humano vai trazer para o ser humano. Teoricamente, a gente tem uma redução drástica com a saúde pública, hoje a gente gasta $1, se gastasse $1 para saneamento, a gente vai reduzir $4 de gasto com saúde pública. A gente tem uma redução de afastamento trabalhista por doenças correlatas ao saneamento, melhoria na educação e, consequentemente, no restante da vida, porque uma criança que passa por problemas durante a infância, cólera, vários problemas ligados e doenças diretas voltadas à área de saneamento, não vão conseguir se desenvolver corretamente e, às vezes, vão morrer. A mortalidade infantil nos países, nos estados do Norte e Nordeste é muito grande devido à falta de saneamento. Melhorias aí, nós vamos falar de novo na parte de engenharia, melhoria nos investimentos externos em infraestruturas nas regiões balneáveis ou turísticas, hoje afetadas pela falta de saneamento. Como que... Eu estava vendo uma reportagem esses dias do diretor do Trata Brasil, que em 2014, quando se teve a situação da Copa do Mundo, houve um grande boom de investimento hoteleiro, mas as regiões balneáveis que tinham problema com saneamento e consequentemente, problema nas águas, elas não tiveram tanto investimento em fonte turística, hoteleira, quanto outras regiões que estavam melhor na parte de saneamento. Então, a gente pode atrair vários investimentos externos, e a engenharia entra novamente aí em regiões turísticas, em todas as regiões, né? E incalculável redução de impacto ambiental. Como eu, engenheiro ambiental, não poderia falar disso. Redução é incalculável do impacto ambiental gerado pela falta de saneamento. A gente tem muitos problemas pela falta de saneamento, principalmente no meio ambiente, na parte ambiental, na parte de eutrofização de corpos receptores, problemas com tratabilidade da água. A gente tem um exemplo do Rio de Janeiro, que é a maior estação de tratamento de água do mundo. Teve um problema de contaminação por esgotos. Aquelas algas, microalgas lá, eram advindas de esgoto. Então, o problema é um ciclo fechado. A falta de saneamento, ele se fecha em ciclos. Isso gera grande problema para a população. Assim, eu termino a minha apresentação, deixo aqui as referências, né, de todos os portais pesquisados. Eu tentei, assim, falar um pouquinho sobre o processo, sobre o marco legal. É muito grande, eu já vi live aí de 2, 3 horas, e tem muita coisa a se falar, tem muita coisa a se melhorar, mas entendamos que tem muita coisa a ser investida na situação de saneamento. Então, o setor de engenharia, ele vai ganhar muito com esse novo marco legal, se o setor público, que será o fiscalizador, fiscalizar da maneira correta e tudo sair. É difícil tudo sair perfeitamente, mas tudo sair da maneira mais correta possível dentro de um padrão Brasil, que infelizmente a gente sabe que é bem complexo. Deixo aqui o meu contato, nosso Instagram, né, da Girassol, o nosso e-mail e o nosso site, e também o contato do nosso WhatsApp, para, se possível, aí tiver alguma dúvida posterior agora ao chat, que eu acho que o tempo é um pouco curto, mas posterior para a gente poder trocar ideia, falar sobre saneamento, sobre tratamento de efluentes,
sempre ter o contato direto com todos. E a gente não tem contato só com clientes, a gente tem contato com ex-alunos, pessoas que querem entrar em nosso contato, a gente está sempre aqui para poder ajudar. Sim, terminei a parte da apresentação e abro, assim, para perguntas, quem queira tirar alguma dúvida, alguma coisa que possa estar gerando dúvida. Ok, agradeço demais ao Diego aqui pela apresentação, muito clara, muito didática, deu, né, para a gente perceber a linha. Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. Fernando, Fernando aí, coisa boa, que honra. Estava sentindo sua falta, professor Fernando. Eu estava finalizando a aula aqui, mas não podia perder, não. Muito bom, parabéns pela apresentação, muito esclarecedora, e nós estamos bastante otimistas aí que se tenha, de fato, investimento sério, né, na área de saneamento e gerar oportunidades, né, resolver o problema do saneamento e para geração de oportunidades, né. Mas eu queria fazer uma pergunta, Diego. Como que vai... É claro que as coisas ainda estão em discussão, né? Me parece que ainda está no Congresso ainda. Os vetos ainda estão sendo discutidos. Porque houveram alguns vetos de bloco, o veto da situação dos 30 anos de renovação, o não financiamento público para as empresas públicas, que é também uma situação de discussão. Então, tem alguns pontos que foram vetados. Porque o que deu a entender que o chefe, hoje do executivo, o presidente, ele tem um problema com a empresa pública. É bem claro. Um problema, sim, claríssimo que ele tem problema com o que é público. Não é o que é público, funciona. A gente tem o SUS. O SUS é perto do... o SUS é uma porcaria, não. O SUS é uma maravilha. O SUS é uma maravilha, a pandemia demonstrou que o SUS é uma maravilha, porque em países que não existem sistemas públicos de saúde, a mortandade foi muito maior. Eu tenho primos, enfermeiros, médicos, o SUS é muito bom. E o SUS tem hoje um grande problema, porque a gente tem um custo muito elevado com tratamento de doenças que são advindas do saneamento. Então, é muito grande. Hepatite, cólera, diarreia, um número, uma gama, o vetor de doenças geradas pela falta de saneamento é muito grande, muito elevado. E o próprio Covid também, né? O Covid... Não se tem prova ainda que ele é transmissível, porque a carga viral ainda não se garante que a carga viral é transmissível no esgoto. Sim. Mas é uma situação que, se você não tiver saneamento dentro do seu domicílio, se não tiver água potável, você não consegue lavar a mão. Aí você gera um problema, Covid. E aproveitando sua experiência de mercado aí, como será que deve acontecer esse processo licitatório? Ele vai ser municipal, ele vai ser estadual? Como que você enxerga isso aí? Hoje, pelo que eu li, é uma lei bem complexa, muito grande, mas porque eu li, eu vi, você vai ter opções. Blocos de município, como eu falei, blocos de município, um município grande e vários pequenos, ou vários pequenos que gerem lucro, podem fazer, ou que gerem algum gerem déficit e outro lucro, podem fazer uma associação e montar um bloco para ser licitado, tanto na área de tratamento de esgoto, água e resíduos sólidos. Isso advém então a empresa. Só que tem um pequeno detalhe, a empresa ela não vai poder pegar só filé, ela vai ter que roer o osso também. As empresas privadas vão ter que roer o osso. Quem defende o público, o público é bom, mas o público não é bom para saneamento. Isso é claro, o público não é bom para saneamento.
A gente tem a experiência muito grande. Eu vou citar um exemplo. Cuiabá é uma empresa privada, Águas do Brasil. Águas do Brasil, ela foi cobrada, ela tinha um plano para entrar com o tratamento de 90% do município de Cuiabá até 2020, salvo engano. Não cumpriram. O Ministério Público falou, se você não entrar até 2022, se não tiver 70% do município atendido, perde a concessão. Como é que você faz isso com o público? O público vai contra o público? Não tem jeito. Então, são certas situações que o público precisa do privado. Então, de onde vai se retirar de 500 a 800 bilhões de investimento? Não existe. É utópico falar que vai conseguir. Não vai. O público não vai. Sozinho não vai. E a Girassol vai entrar nessas concessões? A Girassol não tem capital de giro ainda para isso. Olha que... Um BNDES financiando, né? A Girassol pode vir a entrar, claro, com certeza. Eu convido, eu tenho alguns parceiros aí, eu convido. A minha esposa, sócia da Girassol, Camila, que eu também tenho aqui a agradecer. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Ela é meio medrosa, mas quando eu falo para ela, vamos, ela vai junto. Ela tem direito a 50% da empresa, né? Eu tenho que perguntar ela para ela primeiro. Claro. É isso aí, tá? E obrigado, Vidir, por você estar incentivando os meninos esclarecendo, né, esse tema para a gente e incentivando os meninos aí a seguir na área de saneamento, né? O pessoal tem vários cursos, né? E tem espaço para todo mundo no saneamento. Tá? Como eu falei até no início, em 2013, em 2011, eu formei na FEM. Tinha experiência da área de saneamento, eu fui com muito orgulho e sou até hoje operador de estação de tratamento. Engenharia é mais um diploma para... Eu sou operador de estação de tratamento, eu amo estações de tratamento. E o Fernando sabe muito bem disso, que a gente conversa muito. O tempo que ele tem para a gente conversa. 10 horas da noite, madrugada, sábado, 8h30 da manhã. Vamos, a gente consegue conversar. Eu comecei lá atrás, em uma empresa de saneamento, que trabalhava na área, que não tinha engenheiro, me buscou. Assim, não é um local da gente fazer propaganda, mas o Paulo Henrique, ele se encontra aí, me buscou. Vem cá, Diego, vamos tirar você da Copaz e usar a sua experiência aqui dentro da nossa empresa. Desse fruto, nasceu a Girassol, lá dentro da empresa, quando a gente estava lá. Então, nasceu a Girassol cresceu junto com essa empresa, e a gente está hoje, vê que o mercado é muito grande, muito grande, o mercado é muito elevado, a gente tem muito a crescer. E aqueles engenheiros que acham que mexer com esgoto não é um futuro, é um futuro. Uma estação de tratamento de efluentes e uma ETA, tratamento de água, não funciona sem eletromecânica. Então, engenheiros eletricistas, ontem mesmo o Paulo me mandou uma mensagem falando assim, Diego, tem uma vaga aqui para uma empresa que mexe com saneamento de engenheiro eletricista. Então, é um mercado muito amplo, você precisa de engenheiro civil, você precisa de engenheiro químico. Um dos responsáveis de uma das empresas aí, meu amigo, lá de Santa Catarina, ele é engenheiro químico. Então, é um mercado muito amplo. É um mercado que demanda de muito conhecimento, é um mercado que demanda de muita mão de obra especializada que não existe. Os grandes, os maiores, Chernicharo, Von Sperling, Costa Val, que já deu aula aí na FEM, Constantino, esses caras já estão aposentando, eles precisam de outro. Pedro Heller, pai do Léo, que deu aula pra gente aí, o Pedro, eu vi uma live com ele ontem. O Pedro, hoje ele é secretário do Ministério, representante do Brasil na ONU. Eles já estão aposentando, eles precisam de ganho de conhecimento, e tem muita gente boa formando-nos, muita gente que não quer trabalhar com saneamento. Eu indico, gente, vamos para o saneamento. Tem espaço para todo mundo. 57 mil vagas criadas em 2018, em 2019 a gente não tem o número ainda. Tem espaço para todo mundo. Ô Diego,
senão o Fernando vai te monopolizar. Peraí, só um tiquinho. A Jéssica Costa... Conversa, Fernando, 2 da manhã. A cara que você não eu também não durmo, então embora, 2 da manhã. É por isso que ele não responde a gente, tá falando com você. A hora que a Antônia acordar, eu peço para a Camila me acordar e a gente vai trocar uma ideia. Tá bom. A Jéssica Costa fez uma pergunta que você já respondeu, mas assim, às vezes você dá uma pincelada aqui. Ela colocou, visto o momento em que estamos vivendo de pandemia, essa ocasião pode favorecer para uma melhoria futura do sistema de saneamento no Brasil? Com toda certeza. O momento pandêmico demonstrou que o Brasil ele é um país ainda de Brasis. De Brasis que tem de pequenos Brasis dentro do Brasil que possuem regiões que possibilitam a restrição de uma pandemia através do saneamento e regiões que o crescente do vírus foi muito grande. Vou citar o exemplo aqui da UFMG. O estudo de carga viral fez um estudo até por regiões, micro-regiões de Belo Horizonte. As regiões pobres e que não tem tanto saneamento, e a gente não fala saneamento de água e esgoto, não, resíduos sólidos. Tem problema, déficit de resíduos sólidos. A carga viral era maior nas regiões com maior déficit de saneamento. Então, é muito grande o que a pandemia trouxe também para a visão do saneamento. Foi muito grande. A gente precisa de água tratada. Um simples vírus, não conseguimos, e nós vamos falar de mais de quase um ano, a gente não conseguiu matar um vírus que é morto pelo sabão, pela água. A gente não conseguiu uma vacina. Sabão e água, o básico, consegue matar o vírus. Mas a vacina não serve até hoje. Saneamento. Água tratada dentro da sua casa, água tratada dentro de um domicílio, de uma indústria, bem tratada. Né? Bem tratada. Esgoto não sendo jogado num rio que vai captar para ser, porque é ciclo. A gente acha que a gente não bebe água de esgoto, bebe. Tratado é ciclo hidrológico. Passa pelo sistema de tratamento, passa pelas casas, consumo, a gente suja para depois limpar. E para depois sujar de novo. E para depois limpar. Então, e com um detalhe, né, Diego, assim, eu conversei isso na minha disciplina de Ciências do Ambiente com o pessoal da Engenharia Química. O Fernando conhece muito bem, eu tenho um colega da minha época de faculdade que foi para a área do saneamento, ele é químico, que é o Sérgio Aquino, e a gente conversa muito sobre isso, micropoluentes. A gente está ingerindo micropoluentes porque o tratamento tradicional de água não retira resíduo de hormônio, de medicamento, está tudo aí na água que a gente tem contato, porque o tratamento básico não tira, né? Ontem eu estava vendo uma live de um aluno da UFMG, o Lucas Vassalli. Quando eu iniciei meu mestrado na UFMG, que eu não terminei, o Lucas Vassalli estudou junto comigo, e ele está se especializando em micronutrientes e na Espanha também. Em micronutrientes e fármacos, na contaminação desses efluentes. É muito grande. Regiões que existem hospitais, por exemplo, a Copasa, na região metropolitana e na região central, todo hospital tem que ter um pré-tratamento, porque ela não recebe o efluente do hospital diretamente na sua rede. Você precisa de um pré-tratamento, e você entra no PRECEND, Programa de Recebimento de Efluentes Não Domésticos, da Copasa, porque você precisa de um pré-tratamento. É muito grande a situação de fármacos. E a gente sabe que as reações biogeoquímicas que esses fármacos geram dentro do efluente, formação de enorme de nitrogênio, fósforo, coisas assim absurdas que dificultam de grande parte o tratamento. Ok, a gente tem aqui, na verdade, não é uma pergunta, mas são duas colocações, né? Fora os vários parabéns, elogios, né, da sua palestra.
A Maria Fernanda Alves, parabéns, Diego, sem dúvida não podemos pensar em desenvolvimento em um país onde não se investe em saneamento básico. Saneamento básico é qualidade de vida, direito e dever, né? E a Valciraia Corrade, investir em saneamento é algo de extrema importância para o desenvolvimento de um país. Ter um bom abastecimento de água, tratar os esgotos, drenar as águas pluviais e coletar os resíduos são serviços fundamentais e que carecem de investimento no Brasil, né? Então, basicamente, o que você já colocou aí. E a gente poderia, sim, citar N fatores, N coisas aqui. Se eu e Fernando e você começar a conversar, Janine, a gente vai sair daqui lá para 5 da manhã. Porque é muita coisa, a gente passa por muitas situações. Como eu falei, eu tenho o privilégio de conhecer praticamente, eu conheço todas as regiões do Brasil e a maioria dos estados. Eu já vi situações de extrema pobreza, como aquela foto tirada em Ananindeua, eu postei aquela foto na internet, você pode procurar, aquela foto vai estar na internet. Aquilo é um absurdo, mas aquilo é a realidade da Ananindeua, a pior cidade, com mais de 100 mil habitantes, né? Pior cidade do Brasil em saneamento. Essa região metropolitana, o esgoto corre na porta. Belém do Pará tem e eu não estou falando nada contra o município Belém, mas tem um mercado chamado Ver-o-Peso, e eu trabalho em tratamento de esgoto, eu comi dentro de estação e como até hoje. Esses dias eu estava dentro de uma estação com marmitex, porque não tinha pandemia, eu e o meu operador comendo marmitex com maior felicidade. Eu não como no mercado Ver-o-Peso. A falta de higiene, saneamento, esgoto é absurda dentro de Belém, região portuária, ali é extremamente turística. Não dá. A falta de saneamento do Brasil tem muito de cultura, nesse caso aí. Mas se tiver saneamento lá, a cultura vem junto, né? A cultura vem junto. Gente, mais alguém tem alguma pergunta? Algo que gostaria de falar? Não? Ok. Diego, foi muito rica a sua palestra, a sua fala, né? Vamos considerar aqui um bate-papo. E eu acho que é um assunto inesgotável. Acho necessário outros momentos para você voltar e falar mais para a gente. É um tempo muito curto para falar, né, em tão pouco tempo, um tempo muito curto para falar em tanta coisa, então, né, não dá. Mas a ideia é que a gente tenha outros momentos para você continuar esse assunto, até direcionar um pouco mais para a área da elétrica, automação, um pouco mais para a área química, a gente explorar todas as nuances e os vieses desse assunto aí com o pessoal. Eu acho que os meninos, essa semana da engenharia, ela foi muito, muito interessante. Eu tenho recebido relatos aqui, tanto de alunos quanto dos egressos. Se você olhar aqui, tem um monte de egressos, né? Eu saí disparando para todos os egressos que eu tinha contato, não só da ambiental, de produção, de elétrica, de civil, porque alguns acabam, assim, se perdendo, né? Passa um tempo, e eu tive relatos interessantíssimos de gente que falou que ver essas lives na Semana da Engenharia deu um gás novo, mudou a perspectiva, a visão, e ouvir você que está lá, né, mexendo na NBR, trabalhando direto com saneamento nas empresas, mostra, faz o olho brilhar ali, olha, eu posso trabalhar nisso, eu dou conta, eu sou capaz, e é isso que a gente precisa que os alunos entendam, eles têm a capacidade, eles precisam sonhar. Eu falei isso hoje na colação de grau, falei, o engenheiro, ele tem que sonhar em desconstruir a realidade que a gente está, né? A gente não pode aceitar a realidade do Brasil como ela é. E quem desconstrói isso é quem está chegando no mercado agora. E não existe construção de um país sem engenharia. Isso. E o que acontece? A gente tem que desconstruir o que é normal para reconstruir algo
que seja acessível, lembrando aquele engenheiro humano, né? Que hoje é chique falar, é soft skills, né? Não, eu não sou muito americanizado, não. Não, mas é porque o tema, nós tivemos live aqui, agora é soft skills, né? Não, eu não gosto de meet, não, eu gosto de reunião. É telefone. Então, a ideia é essa mesmo. E, assim, já aproveito a todos que estão aqui, que deem sugestões para a gente do que vocês querem ouvir, do que vocês, do que está faltando, assim, para dar esse ânimo, essa nova roupagem aí na profissão de vocês. É muito importante a contribuição também, né? Que aí a gente traz esses ícones assim, ó, né? Igual o Diego. Ícone. Né, Fernando? E aí, né? E nós tivemos outros aí ao longo da semana. Janine tem que dar palestra também, Janine é ícone. Não. Eu já dou para eles, já não aguento me ver mais, né? Camila também, mas enfim, é isso, é agradecer muito, tem vários outros agradecimentos aqui, né? Te agradecendo muito, desejando sucesso. A Marina, mas Marina é suspeita, né? É outra suspeita, que daqui a um tempo ela também vem dar palestra para a gente, né? A Marina Freitas. É uma pessoa que está com a gente aqui, uma colaboradora espetacular. Pois né? Essa aí também brilha uma estrelinha. Ai, gente, boa noite, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade sempre de vocês, sempre ajudarem, viu? Mas a ideia é essa, porque é uma troca, né? Diego, eu vou puxar só uma última coisa. Diego sempre fala uma coisa que eu acho fantástica. Gente, ele já deu palestras aqui nas nossas... nas viradas empreendedoras, né? E ele fala assim, gente, busquem as pessoas com quem vocês conviveram. Aí ele fala, eu vou atrás do Fernando, eu vou atrás não sei de quem, Por quê? A gente está aqui para ajudar. A gente não sabe tudo, não tem a verdade, mas a gente pode ajudar e dar uma direção para um caminho e solucionar uma coisa na sua cabeça. Da mesma forma que é aqui, ó, eu corro atrás do Diego. Diego, me ajuda aqui, me dá um help. É assim, é sempre uma troca. E de verdade, de coração, a gente está aqui para essa troca com vocês. Né? Eu que tenho a agradecer, né? Também para finalizar, tenho a agradecer a vocês, sempre. Deixaram de ser professores em dezembro de 2011, passaram a ser amigos, que é muito mais importante. Eu tenho amigos Fernando, Janine, Luciana, Marília, Domício, pessoas que estavam junto com a gente sempre, né, estão com a gente até hoje, me honraram muito como docentes, e me honram hoje como amigos, pessoas que eu não tenho assim, palavras para descrever o que eu aprendi e o que eu aprendo todos os dias. E a gente está sempre à disposição, Janine, sempre. Professor Fernando, Janine, a gente vai estar sempre junto para tentar ajudar, para tentar incentivar os alunos, todos a entenderem que a engenharia é necessária. Quem não tenha certo interesse para o saneamento, brilhe o olho. O saneamento é uma área muito aberta, muito aberta. É o pior serviço público prestado no Brasil hoje, o saneamento. Infelizmente, ele é o pior, é o que tem menores taxas de atendimento. Então, agradeço a vocês novamente, agradeço a todos os que participaram, foi maravilhoso, assim, o número de pessoas. Eu acho que se a gente estivesse aí na FEM, não teria um número tão elevado de pessoas aí que participaram. Agradeço a todos e uma boa noite a todos. Muito obrigado e a gente está sempre à disposição. Se precisar, a gente está aqui. E ainda bem que eu vou ter a Marina sempre para me ajudar a fazer as apresentações. Né? Obrigado, gente. Gente, muito obrigado. Uma ótima noite. Amanhã a gente tem mais para finalizar, tá? Um beijo para vocês. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado, Janine. Um abraço. Tchau, Fernando.